Oi, pessoal, tudo bem? Agora nós vamos falar sobre o TDAH, né? Que é. Peraí, deixa eu aumentar aqui. Que é o déficit de atenção com hiperatividade. É um assunto muito importante. Vou esperar o Yuri entrar. Olá, tudo bem? As mensagens e as perguntas sobre o auxílio, vocês podem deixar aí na caixinha de pergunta que eu tô respondendo todas, tá? Lu Lima, tô respondendo as dúvidas na caixinha de pergunta. Não deixem de colocar sua pergunta lá. Ei, Cida, cadê Cleide? Cadê minhas pupilas? Minhas pupilas que acompanham minhas lives sempre. Denise. Vamos esperar o Yuri chegar. Aí, ele chegou. Acho que vai ser uma live super rica. A gente precisa falar sobre esse tema, né? Ei, Pri, Cleide. Pronto, vamos chamar o Yuri. Vamos falar sobre a TDAH. Seu direito inclusivo, um querido, nós vamos marcar live também. Olá, Oi, Michele. Yuri. Tudo Tudo bom? bem? Boa noite. Boa noite. Prazer falar com você. Obrigada por você ter aceitado o meu Prazer é meu. convite. Eu Obrigado. acho que o tema vai ser assim de muita relevância, que as pessoas pedem muito para falar sobre o TDAH. E Sim. como eu te falei, né, eu passando aí no Instagram procurando alguém para explicar para as pessoas sobre o TDAH, eu vi seu Instagram. Então, coisa de Deus, vamos lá dar informação para esse povo. Vamos. Vamos lá. Boa noite, Michele. Bom, vou me apresentar aqui para quem está seguindo. Nós temos os seguidores da Michele, tem os seguidores do TDAH Descomplicado que estão entrando aqui também. É um tema bastante importante, né? E é um tema que, falando de área jurídica, também é uma coisa que é importante também, igualmente importante. Ele lida com o tema da inclusão, né? Da inclusão de pessoas, né? Crianças também, principalmente, que são a parte mais vulnerável dessas pessoas, que necessitam de um amparo especial aí da sociedade, inclusão, informação, né? E Uhum. aí a gente vem aqui descomplicar um pouquinho isso aí para vocês. Meu nome é Yuri Maia, tenho 36 anos, sou idealizador e criador do canal TDAH Descomplicado. TDAH Descomplicado. Estou com esse projeto aí, vai fazer 5 anos. E esse projeto nasceu de forma resumida comigo, né, depois de algumas sessões de terapia, onde eu estava tentando resgatar algumas questões do passado, autoestima abalada e tudo, com a minha psicóloga há 5 anos atrás. E aí teve um dia que eu falei assim, cara, foi uma sessão tão boa, eu falei assim, cara, quer saber? Eu acho que eu vou criar um canal sobre isso, para contar um pouco da minha história. Aí eu criei canal no YouTube e tal, tinha uma câmera lá em casa, quando comecei a contar minha vida e tudo, e rapidamente pessoas começaram a me seguir, se identificando, principalmente mães, tá? É meu Uhum. público maior, de que tem crianças que passam hoje por coisas que eu passei há 20, 30 anos atrás. E aí, essa identificação, a coisa foi crescendo. Hoje a gente está bastante atuante nas redes sociais, principalmente o Instagram. E aí eu tenho contato com essas pessoas todos os dias e tal. E de repente, aí há 3 anos a gente começou a fazer nós temos um grupo de mentoria, né? Nós temos o programa Meu TDAH, que é um programa que foi idealizado por mim, criado por mim. Ele conta com supervisão de responsável técnico, né? Então, um conteúdo todo embasado em conhecimento científico, né? Estudos científicos. E mais do que um curso online, a questão é fazer com que as mães e pais sejam acolhidos em um ambiente onde eu posso ouvi-los, entender suas dificuldades e necessidades com seus filhos e poder orientá-los a partir daí. Muito. E não fica só nisso, né? A gente também, por exemplo, eu ajudo bastante na questão da lei, né? Nós temos algumas leis aí que estão emperradas, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Total. Isso. E eu ajudo, assim, uma questão geográfica, eu estou aqui em Brasília, então eu estou a poucos quilômetros do Congresso, do Senado, então acaba que a gente tem uma certa facilidade para tentar se aproximar. E brigar também, né? Porque mesmo que as leis, a maioria delas sejam direcionadas aos estudantes, né? Crianças principalmente,
a gente tem que começar a mudar de alguma forma a sociedade para incluir essas pessoas. E aí, essa é a minha missão de vida. O TDAH Descomplicado tem quase 5 anos, com todo esse trabalho aí, dicas, toda semana tem dica nova, e a gente faz tudo isso aí, a gente faz nossa pequena parte para ajudar os TDAHs do Brasil aí. Ótimo. Ô Yuri, me conta um pouquinho, conta para as pessoas que estão assistindo a gente, o que é o TDAH e por que você foi procurar ajuda? Ou você já tinha sido, já tinha visto alguma coisa e falado, olha, eu acho que eu tenho TDAH, vou procurar ajuda. Nesse sentido. Sim, eu vou contar, só fixar a câmera. Bom, a minha história com TDAH começou desde muito pequeno, como a grande maioria, né? Eu tinha muitos problemas na escola, enquanto eu estava na creche, só fazendo trabalhinho, pintura e aprendendo a escrever meu nome, ok. Mas depois que eu comecei para a alfabetização, precisei aprender as letras, alfabeto, vogais e tudo, comecei a ter que prestar atenção na professora copiando as coisas, aí desandou, porque realmente eu não tinha gás, vontade nenhuma, nada conseguia mover minha atenção para conseguir minimamente persistir naquelas matérias chatas, naquelas coisas chatas que estavam sendo me impostas ali. Geralmente esse é o ponto de inflexão, digamos assim, da maioria das crianças, é quando elas se descobrem que tem TDAH, já vem desde que nasceu, tá? Quando descobrem que tem alguma coisa errada na escola, porque elas são obrigadas a fazer coisas desinteressantes, e é aí que o bicho pega. TDAH, então, é chamado transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ele neurologicamente, biologicamente, ele é um transtorno neurobiológico, neuroquímico, que afeta algumas regiões do cérebro quimicamente, tá? Então a atividade é um pouco desacelerada, existem uma deficiência principalmente de dopamina, que é um neurotransmissor importante pela manutenção da atenção, né? Então, por conta dessa característica do cérebro dessas pessoas, que é aproximadamente 7% da população mundial, 7 a 8%, tem uma série de características comuns. Por exemplo, falta de atenção, dificuldade em manter a atenção sustentada em atividades que não sejam imediatamente prazerosas, dificuldade em priorizar tarefas. Você está fazendo sua tarefa de casa, sua redação aí do direito, escreve muito, tem que ler muito. E aí, se coisas acontecem ao seu redor, você consegue controlar se aquilo vai te perturbar seus estudos ou não. Quem tem TDAH, quem tem esse déficit neuroquímico, tem uma dificuldade muito maior. E é por isso que exige o quê? Muito mais energia para manter-se focado, persistindo naquela tarefa desinteressante. Então, por isso que o TDAH, em média, são pessoas que são naturalmente procrastinadoras. Eu vou aprofundar isso depois. Enfim, tem a questão da impulsividade, questão de regras sociais, né? O filtro Simancol de quem tem TDAH não é muito bem ajustado. Memória de trabalho também, ou conhecida como memória operacional. O que é memória operacional? É você correlacionar atividades do seu tempo presente com memórias que você já tem do passado. Exemplo que eu sempre uso. Carro, você sabe dirigir, você sabe passar marcha, virar volante, você nem pensa mais, é um automático. Aí você, pela primeira vez, entrou no carro automático. E aí você não tem um pedal a menos, a marcha é estranha, você vai ter que reaprender algumas coisas. Então você está correlacionando um conhecimento prévio, dirigir, com um conhecimento novo, dirigir um carro diferente automático. E aí você vai ter que fazer associações. Essas associações geralmente ocorrem na região da memória de trabalho, memória operacional. E se não for realmente algo muito prazeroso para a pessoa, você tem uma dificuldade muito maior de interagir naquele sistema, naquele ambiente, naquela atividade nova. Bom, eu acho que eu descrevi rapidamente o que é o TDAH de maneira sucinta. E você fez outra pergunta? O meu diagnóstico, é isso? Seu diagnóstico. Isso, eu fui diagnosticado. A gente pode ter um diagnóstico tardio? Claro, claro. O diagnóstico ele pode ser feito a qualquer momento. Porque quem tem TDAH, na grande maioria das vezes, ele é um transtorno conhecido como predominantemente genético. Por que predominantemente genético? Existem alguns casos que não têm a questão genética associada. Tabagismo, mãe tabagista, alcoolismo, prematuridade. Então, tem vários estudos que correlacionam alguns itens como esse como maior probabilidade de ter TDAH. E também tem questões traumas, né? Eu conheci um adulto que desenvolveu TDAH aos 24 ou 25 anos
Eu conversei com ele numa palestra, ele tinha feito uma lobotomia, ele teve um tumor benigno na região do córtex pré-frontal, que é justamente a região onde está atuando ali a questão do TDAH. Então ele fez uma pequena cirurgia, removeu um pedacinho do cérebro, hoje ele tem uma vida normal e tudo, mas começou a desenvolver muitos traços do TDAH. E aí ele descobriu que desenvolveu após a cirurgia. Então existe a questão traumatológica também, mas é uma minoria, né? Enfim, então, e eu fui diagnosticado aos 7 anos de idade, quando eu estava numa escola grande aqui, de Brasília, uma escola tradicional, muito problema de adaptação mesmo, estava vivendo a coordenadora, isso na primeira série. No Jardim 3, passei por dificuldade para me alfabetizar. Dificuldade, troquei de sala, a maior confusão, eu explico isso nos meus vídeos, né? Sofri uma agressão, inclusive, nesse período do Jardim 3, de uma professora. Na primeira série eu continuei nessa escola, ninguém entendendo o que estava acontecendo, quando teve uma coordenadora que chamou minha mãe e falou assim, vem cá, Dona Cristina, que é minha mãe. Olha, o seu filho a gente percebe tal, uma característica, eu acredito que possa ter alguma coisa, leva nesse especialista aqui, que é a doutora Sônia, na época, né? Minha primeira que eu fui, e aí eu fui lá, fiz todos os exames e tudo, e dei o diagnóstico. Mas naquela época, o diagnóstico ele foi meio que assim, tá, ok, o que eu faço com isso, né? Tanto é que eu fiquei isso meio na gaveta, assim, durante muitos anos. Tanto é que eu nunca fui medicado na infância. Passei a vida inteira tendo dificuldades sem saber até que existia algum medicamento. Eu só ia no psicólogo e tentava me resolver. Mas foi na fase adulta, né, já na universidade, a coisa complicando, que eu experimentei pela primeira vez os primeiros medicamentos, né, que eu tive acesso. Tive muitas melhoras e tudo, e aí que eu percebi que o TDAH realmente, cara, impacta demais na nossa vida. Existem adultos que são diagnosticados também, adultos, né, entre aspas, tardiamente, mas nunca é tarde, né, adultos, né, e alguns adultos me perguntam no inbox, tá, mas eu fui diagnosticado agora aos 43 anos, e aí? É tarde demais? Eu falei, não, agora a sua vida vai começar. Porque muitas coisas que você sofreu a vida inteira, dificuldades, não para no trabalho, demissões, tal, não termina a faculdade, agora tem nome, sobrenome e tratamento. Então agora você vai fazer sentido, né? E vai... O Guilherme está perguntando aqui, vou responder rapidinho, se eu demorei para me alfabetizar. Não, mas uma boa parte demora, tá? Mais ou menos 15 a 20% dos TDAHs podem ter alguma dificuldade na etapa da... É muito difícil diagnosticar isso, não é? Muito difícil. Eu digo que é mais difícil ter um diagnóstico certeiro, né? Do tipo assim, um diagnóstico bem feito. Por que eu digo isso? Tem algum exame específico, não, né? Tem? Não, assim, se você fizer um exame caríssimo de imagem da questão sensorial, da atividade cerebral, mapeamento da atividade cerebral, você vai identificar que existem algumas regiões que têm uma atividade cerebral menor. Mas isso é feito para estudo científico. Você não precisa pagar um exame de, sei lá, 10 mil reais para identificar que você tem TDAH. Porque ele é um diagnóstico que você faz clínico, né? Você vai primeiro no neurologista, ou neurologista infantil, ou psiquiatra. A partir dali, ele faz algumas perguntas, anamnese, avalia algumas coisas e passa para alguns profissionais também, como pedagogo, o psicólogo que faz parte do tratamento, terapeuta ocupacional, para ver se tem alguma questão sensorial. Não vou aprofundar muito aqui, senão vou falar só disso. E o fonoaudiólogo também, para ver se, por exemplo, tem algum atraso ou alguma questão de transtorno de aprendizagem, como uma dislexia, por exemplo. Feito isso, você vai fechar o quadro. Tudo bem, você tem TDAH e mais o quê? É só o TDAH, tipo desatento, tipo combinado. Combinado seria desatento mais hiperativo, né? Lembrando que nem todo mundo que tem TDAH é hiperativo. Não é. Né? Então, assim, fechando um diagnóstico direitinho, essa é a parte mais difícil, porque nós sabemos que, relatos que chegam até mim, a mãe leva a criança no consultório, o médico olha ali 15, 20 minutos, já dá um laudo, já dá remédio e vai embora. Eu não acho isso adequado, né? O ideal é que fosse feito com calma. Assim, não gastem, não se preocupem em gastar tempo na etapa do diagnóstico, que é a etapa mais importante. Fechar um diagnóstico bonitinho. Se você não está segura com o primeiro diagnóstico, 15 minutos, achei estranho, vai no outro profissional. Não desista de investigar a fundo. Porque um bom diagnóstico pode demorar de 3 semanas a 3 meses, tá? Então, 15 minutos é um pouco menos que isso. Então, eu acho que é melhor você gastar um pouco mais nessa etapa, né? E tem um especialista específico para TDAH? Sim e não. Por que sim e por que não? O melhor especialista é um neurologista ou psiquiatra.
neuropediatra se você tiver uma criança, que geralmente ele tem um olhar mais neuropediátrico. Uhum. Mas não basta ter esse diploma. Isso eu falo por mim e por centenas de casos que eu observo. Tem que ser alguém que tenha referência, né? Tem médicos que são formados, têm seu diploma e tal, mas às vezes não tem uma pegada para diagnosticar o TDAH corretamente, ou ele prefere outras áreas, e cada um se especializa. Então, eu acho que procure na sua região médicos que já têm um certo renome, que já têm casos de sucesso, e aí você leva nessa pessoa que provavelmente você vai ter um diagnóstico mais certeiro. A chance é maior. Né? O TDAH é comum? O TDAH é comum? Comum no sentido de ele está em todo lugar. Se você tem uma escola... Desculpa, fechou a tela aqui. Se você está numa escola com 25 alunos, 2 ali são. 2 a 3. Né? Uhum. Então, eles existem, né? Então, são crianças ou adolescentes ou adultos que estão aí sofrendo dificuldades e tem em qualquer ambiente acima de 30 pessoas, alguém ali tem, estatisticamente, né? Então, no trabalho, geralmente, são adultos que têm dificuldades já, socialização, autoestima. Por quê? O TDAH ele chega na fase adulta, principalmente o não diagnosticado. Ele cria uma imagem dele muito negativa, desde os primeiros anos da idade. Por quê? Ele é o único que é chamado a atenção 300 vezes por dia, ele é o único que não lembra, ele é o único que é taxado de burro, porque às vezes estuda, não aprende, vai fazer uma prova, chega na prova toda confiante assim, chegou no carro, depois da prova, e a mãe, e aí, foi bem? Não, mãe, foi bem, pelo menos um 8 eu tiro, lá, vai para casa. No dia seguinte tem a prova lá, tirou 4, tirou 3. Entendeu? Por quê? Porque ele até foi confiante, ele até estudou ali dentro das suas dificuldades, mas às vezes na própria prova ele falhou, esqueceu um sinal na matemática, esqueceu a forma, parará, e aí ele tem vários errinhos que culminam numa nota 4. Porque ele tinha tanta confiança e baixou para 4. Entende? Então, vai sofrendo. E aí, chega na fase adulta, demissões, demora a progredir, muito mais que os colegas, esquecimento, se não tiver tratado, ele não se entende, ele acredita que é burro mesmo. Então, são pessoas que precisam de apoio, ajuda e tratamento. Então, se você tem TDAH, foi descoberto agora, com tratamento, mudanças de estilo de vida, a adoção de novos hábitos, repetição de novos hábitos, se cercar de ferramentas e pessoas que te ajudam, cara, você tem uma vida aí praticamente normal mesmo, sem muitas dificuldades. O que muda depois de um diagnóstico, né? Porque antes você tinha ali a dificuldade que muitas crianças têm, né? Muitas crianças têm dificuldade. Qual que vai ser aí o olhar diferente daquela família para falar, olha, ele tem uma dificuldade que ele vai dar conta ou ele tem uma dificuldade que é o TDAH? Muitas vezes, a família, muitas vezes mesmo, tá? Isso é triste. Muitas vezes a família não chega a um consenso com relação ao TDAH do filho. Vamos falar de criança aqui, tá? Mas pode ser adulto também. Então, a mãe geralmente, é o que eu observo, a mãe geralmente é a pessoa que mais se identifica, mais vai atrás, procura ler artigo, especialista e tal, faz acompanhamento. E o pai geralmente, isso é frescura, no meu tempo eu tomava chinelada também, não sei o quê. Provavelmente o pai tem TDAH, porque é um transtorno 75% masculino, ele passa pela perna do pai, é um transtorno predominantemente masculino. Então, geralmente é o pai que passa, né? O gene. E aí a carga genética, né? Porque não tem o gene mapeado ainda, mas enfim. É o pai que passa e ele acha que não, se eu apanhei do meu pai, se meu pai apanhou do meu avô, eu vou ter que bater no meu filho. E ele tem que quebrar esse ciclo de ignorância e de... Porque não é isso, a criança TDAH ela não vai para a escola para badernar, para viajar, para tirar nota baixa. Ela sofre, cara. Porque os alunos ela não dá conta. Chega em casa... fazer o dever, ela começa a fazer 2 da tarde, deu 6 horas da tarde, ela não começou. Porque ela tem dificuldade de se organizar, sentar ali, meu Deus, o que eu faço agora? E os coleguinhas já estão lá na frente, entendeu? Uhum. Então precisa desse cuidado realmente. Então o que muda é o olhar de empatia, entender e seguir a orientação médica e fazer o que tem que ser feito. Seguir realmente o protocolo, as adaptações necessárias, o pai ajudar a criança a iniciar. A escola, dependendo do caso, pode fazer alguma adaptação, do tipo, prove em sala separada, sala mais silenciosa, ajuda, né? Tempo adicional de 1 hora, ajuda também, né?
A ideia é que legalmente a gente tem essas ferramentas, porque varia muito de escola para escola, de estado para estado, município para município. Né? Tem crianças que tem estados que têm leis que protegem, que dão um certo amparo, e outros totalmente descobertos. E como nós não temos uma lei nacional, fica essa mistura aí. Mas então, tem por uma exemplo, norma técnica, né? Você sabe que a norma técnica 04 do Ministério da Educação, ela fala exatamente que qualquer criança com qualquer dificuldade tem direito aí a um atendimento uma adaptação, especializado. mas qual? Exatamente. Esse aqui é o pulo, né? Quando a gente tem a lei ainda, porque tem uma lei tramitando, né? Que é o projeto de lei 7081 de 2010, que agora foi para o Senado, virou 3517 de 2019, que ele é um projeto de lei, lá começou pela BDA, lá em 2010, e a BDA, a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, e ele diz justamente isso, ele quer o quê? Celeridade no diagnóstico, porque às vezes, para você depender do SUS, é 1 ano para você conseguir um diagnóstico e começar um tratamento. Em 1 ano, essa criança já bombou, já tomou pau, ela já está sendo prejudicada. E o atendimento constante, capacitação de professores, que os professores também precisam entender para saber como lidar, tem que ter esse conhecimento, né? É justo, né? Os pedagogos e tudo isso. Agora, com essa dificuldade, como nós não temos esse amparo, fica tudo muito solto. Né? E aí a gente enfrenta alguns absurdos do tipo escola particular que, mesmo tendo o laudo do TDAH, convida o aluno a se retirar porque eles não estão preparados, não sei o que. Gente, toda escola tem que ser inclusiva, tá? Isso é constitucional. Escola particular da mais cara da cidade até a pública, todas são inclusivas, tem que ter as suas políticas internas de inclusão, de auxílio, tá. Não é só bônus, não. É ônus e bônus. Tem que lidar com as situações difíceis e complexas também. E mesmo que a gente não tenha uma legislação específica, a gente tem todo o aparato aí na Constituição que fala do direito à educação, né? Que defende, que resguarda os direitos. Por exemplo, essa situação que você falou aí de pedir a criança para se retirar. Não, isso aí é discriminação, né? É crime. E não pode acontecer. Entendeu? Ou a escola dizer que não tem vaga, desculpa, não temos mais vaga. Aquela, né? Tentando fugir ali pela tangente. Claro que tem, gente, pelo amor de Deus. Então, gente, fiquem espertos com isso, né? Para buscar os seus direitos, mesmo que nós não temos ainda uma lei específica, mas a gente tem que lutar. De qualquer jeito, existem jurisprudências, e aí você tem que suar um pouco para conseguir garantir seus direitos. Com relação a medicamentos, falando rapidamente aqui, né, existe uma parte aí, um órgão, não sei se é bem um órgão ou uma autarquia, não sei. Tem uma questão do Rename, que são medicamentos de alto custo. Os medicamentos para TDAH não estão listados no Rename ainda, tá? Ou seja, para você tentar pleitear alguma coisa nesse sentido, você que mora numa situação vulnerável, tem que entrar ali na defensoria, tem que tentar alguma coisa nesse sentido, tá? Tem alguns medicamentos extremamente caros, tá? Então, por exemplo, o Venvância na faixa dos 400 para cima, que ainda é dólar, e aí o dólar tá bem carinho ultimamente. Então, onera bastante as famílias. Fora o tratamento, né, como um todo. Então, assim, é importante que a gente busque os direitos, que os pais busquem informação, conscientização, para que consiga fazer com que os seus filhos tenham uma vida bem mais tranquila, apesar do transtorno, né? E a gente precisa da lei para que esses direitos eles sejam resguardados de maneira mais tranquila, né? Para não ter, por exemplo, que buscar o direito na justiça. Porque eu já ajuizei uma ação para pedir um medicamento da TDAH. Mas, e o juiz, ele entende mesmo que tem a dificuldade, manda o município pagar, o estado pagar. Mas se a gente tivesse a lei, ia ser muito mais fácil, né? Protocolo, inserido aí na Rename, pronto. Isso. Mas a gente tem que cobrar, porque tá parado. Eu olhei que tem um parado lá na Câmara 2011, depois foi para o Senado e continua. Está parado no Senado. O último andamento, que não teve andamento, foi sair de mãos, né? Ele saiu da relatoria do senador... deixa eu ver aqui, gente. Tinha até aberto aqui. Ele saiu da relatoria, agora ele está na mão da Mara Gabrilli, tá? Que é uma senadora muito atuante. Confúcio Moura. Ele estava no senador Confúcio Moura, que eu estive com ele em Brasília.
no início do ano passado, levei para ele um protocolo, um documento para que ele pudesse defender no Senado várias. Por exemplo, a gente sabe que a questão do TDAH não é apenas do tipo, vou ter que. Por exemplo, algumas pessoas, né, defendem que, mas isso pode, de repente, sei lá, onerar. E eu acho isso um absurdo, tá? Isso não é onerar, gente. Isso é incluir os que precisam, né? É para isso que o país existe, a nação, né, para proteger os seus filhos. Mas veja bem, o TDAH, ele está numa estatística muito, muito, muito difícil. Para você ter uma ideia, quem tem TDAH tem 4 vezes mais chance de repetir de ano. 3 vezes mais chance de evasão escolar. Com essa evasão escolar, aumenta-se a chance de se envolver em más companhias, de se perder já na adolescência. E, enfim, pode até, de repente, ir para o crime, porque não teve oportunidade, porque o pai batia muito, porque a mãe puxava a orelha, entende? Então é uma questão social do tipo assim, uma criança com TDAH, ela não está fadada a repetir, evadir e, sei lá, para más companhias, né? Não é isso. Uma criança com TDAH, ela vai ter dificuldades, mas bem conduzida, bem tratada, bem acompanhada pelos profissionais, ela pode ir longe como qualquer criança. Temos vários casos de médicos que têm o TDAH. O juiz federal William Douglas, você deve conhecer, você é do direito, tem TDAH. Então, assim, Michael Phelps, maior medalhista de todos os tempos, tem TDAH. Então, são pessoas que conseguem chegar onde querem, desde que tenham um mínimo de apoio. Não é muita coisa, entende? Mas elas conseguem ter o seu desempenho aí tranquilo, né? Sem problema nenhum. E, Yuri, profissionais que a pessoa acabou de ter o diagnóstico, ela tem que procurar quem depois disso? O que ela tem de dificuldade? Não, se for adulto, o neurologista é o primeiro passo, né? Foi lá, fez os exames, a anamnese é uma regressão, você preenche um questionário, tem uma regressão ali e tal. Não é uma regressão hipnótica, é uma regressão assim, de você relembrar fatos da sua vida importantes que o médico vai te perguntar. E aí beleza, então vamos lá, saiu o diagnóstico lá do TDAH, e você você pode iniciar um tratamento geralmente medicamentoso. Mas, principalmente, o acompanhamento terapêutico psicológico, tá? Existem 2 terapias que eu acho muito boas para TDAH, 2 linhas, né? Que é o TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, e tem uma variação que é o EMDR, tá? E de elefante, M de Maria, D de dado, R de rato. Por quê? O MDR foi o que salvou minha vida, inclusive. Eu digo que salvou minha vida porque foi lá que eu comecei a melhorar. Que foi que eu ressignifiquei questões da minha vida, né? Quem se descobre adulto, geralmente está muito baqueado, né? Como eu te falei, já passou por muita coisa, já tem uma autoimagem geralmente negativa, né? De sou incapaz, sou inferior, tal. E aí, o MDR me ajudou muito na questão de me conhecer, ressignificar aspectos de autoimagem, situações difíceis que eu passei. Então, isso ajuda muito a reconstruir a estima da pessoa, a autovisão da pessoa, e uma vez feito isso, é meio caminho para que você, através da terapia, do medicamento, do acompanhamento, você consiga ter uma vida mais tranquila. Agora, exige o esforço da pessoa também, né? O medicamento, ele não visa... O que o medicamento faz? Ele estabiliza temporariamente certas regiões do cérebro neuroquimicamente. Em resumo, onde está baixo de dopamina, eleva um pouquinho ali, estabiliza neuroquimicamente, e você tem ali, durante o efeito do remédio, uma melhora de 60% a 70%, comparado a um neurotípico. Não é 100%. Curei. Não existe isso. E é todo dia, né? É uma coisa que você tem uma melhora, tem uma performance melhorada temporariamente. E isso ajuda. Agora, você tem que se cercar também de alarmes, lembretes, rotinas, hábitos, repetir muito para você gravar na memória. Lembra da memória de trabalho, que tem dificuldade. Repetir várias vezes pequenos hábitos que vão te direcionar para um desempenho melhorado. Então, isso aí faz parte, né? Então, isso aí vai ajudar bastante. Sim. E o adulto que viveu a vida toda achando que ele tinha que ser esforçado, né? É aquele esforçado que tem que gastar o tempo dele estudando muito mais para ele atingir uma média ali. Aí agora ele viu que tudo que ele passava dificuldade era TDAH. Esse adulto, o que vai modificar na vida dele? A qualidade de vida? Me conta, tô curiosa. Vai melhorar. Agora sim,
como nós temos dificuldade com processos, não basta apenas estar medicado, você tem que se conhecer. Por exemplo, poxa, eu tenho que estudar isso aqui, esse livro da faculdade até sexta-feira. Cara, você tem que começar. Então, todo dia, eu cheguei da faculdade, sei lá, meio-dia, 2 da tarde, almocei, descansei, 2 da tarde, você tem que começar por ali. Eu sempre digo, comece pelo mais difícil. Porque o TDAH já é procrastinador. Se você começar pelo mais fácil, você vai pegar aquelas coisas que não são urgentes, por tarefas que você podia deixar para a semana que vem. E aí, quando você vai finalmente, você vai adiando aquilo ali, procrastinando. Finalmente, quando você vai pegar o que é mais difícil e mais importante, você já não tem energia. Tem um livro muito importante que eu gosto muito, ele não está aqui para mostrar. Se chama A Única Coisa, tá? Um livrinho vermelho, muito famoso. Que ele fala justamente disso, que você tem uma energia finita ao longo do seu dia. Então, é importante que você canalize aquilo para os momentos que você mais necessita de desempenho cerebral, energia, foco e tudo mais. Você inicia o tratamento medicamentoso, tá? Deu 10, 15 minutos, começa a estudar. Então, eu sempre digo que a gente tem uma trava do start, né? A parte mais difícil para você estudar é você começar. Porque se enrola, eu vou no banheiro de novo, eu vou tomar uma água, não, a temperatura tá quente, deixa eu ligar o ar-condicionado. Tudo isso é o seu cérebro evitando aquele gasto energético gigantesco que ele sabe que vai ter. Que ele sabe que estudar é uma coisa que queima os seus neurônios, entende? Uhum. Então ele vai evitar. Mas então o negócio é você se forçar a começar. E eu garanto para você começando a atividade escolar ou acadêmica, o que quer que seja, fica mais fácil você perseverar. Como eu disse, não disse, mas vou dizer agora. Eu lembro de situações do tipo assim, eu ia para a biblioteca, Universidade de Brasília, e a gente ia para a Xerox, né? A gente tirava aquela Xerox, assim, livros copyright 1968. Livros novinhos, né? E aí você lia aquele texto com aquele português esquisito, sabe? Você ficava assim, a cabeça já confusa. E eu lembro que eu ficava, sem brincadeira, contei. Teve um dia que eu fiquei 4 horas e consegui ler 3 páginas em 4 horas. Um texto tão chato, mentalmente borrado, que eu tinha que voltar, e perdia o fio, enrolava, e comprava um salgado, comprava um refri, e voltava. Não conseguia. A partir do momento que eu tive uma experiência do medicamento, eu consegui ler textos semelhantes. Olha, assim, eu tinha um desempenho que, vamos supor que eu conseguia focar durante 30, 40 minutos, antes de dispersar totalmente, eu consegui subir isso para 2 horas e meia, 3 horas. Ah, Yuri, mas é muito pouco. Minha prima estuda 8 horas por dia. Beleza, cara, mas para quem estuda 30 minutos, subir para 3 horas é demais. é outro universo que abre na sua cabeça. Então, você que tem TDAH e que sofre, sabe do que eu estou falando, esse sofrimento que é estudar todo dia, você sabe a importância de algo que possa te dar um desempenho de 3 horas de foco. Nossa, é tudo que você precisa. Então é isso, é você buscar ferramentas, se conhecer, alarmes, lembretes, se recompensa no final, tipo assim, pô, eu quero tomar um açaí. Cara, faz o seguinte, vai estudar, faz aquela tarefa, o relatório, não sei o quê. Cara, quando você termina, dá aquela euforia, né? Aquela dopamina, aquela euforia natural. Você aproveita isso e se recompensa. Toma aquele potão de açaí, aquilo ali que você se recompensa. E você vai criando esses artifícios para você manter-se engajado o máximo possível. Tem que ter o esforço ativo, o remédio ajuda, a terapia ajuda, mas a pessoa tem que se conscientizar também. Senão não adianta. Sim. E você teve que ajuizar alguma ação para requerer medicamento? Foi tranquilo? Minha mãe. Eu tinha 22 ou 23 anos. Eu morava com a minha mãe nessa época. Ela foi atrás, se interessou. A gente entrou na Defensoria Pública para conseguir um remédio consertar. Porque ele era caro na época, era 200 e pouco, com a inflação, sei lá, uns 400 hoje ou mais. Uhum. Era carinho. E aí minha mãe conseguiu, brigou lá, em 30 dias a gente conseguiu, e eu consegui durante 11 meses aqui pelo Distrito Federal. Aí teve uma falta do remédio na rede, e aí a gente não procurou mais, meio que suspendeu, a gente não foi mais atrás, né? Mas a gente conseguiu, e eu sei de outras pessoas que conseguem através disso também. Não está no Rename, mas é possível conseguir. Geralmente a Defensoria Pública é um caminho bom para você conseguir. Procure aí do seu estado, da sua cidade, né? Mas consegui, sim. Me conta da sua mentoria. Em que consiste essa mentoria? Eu tô em dúvida
Você vai me falar, a gente vai ter uma mentoria, você vai me contar o que eu tenho que fazer, é isso? Isso. O programa Meu TDAH, ele não é direcionado a quem tem TDAH especificamente. Ele é direcionado aos pais, aos tutores, cuidadores, avós de pessoas com TDAH. Então, o foco é a infância e a adolescência. Então, quem tem TDAH, os pais, os pais, cuidadores, etc., entram no programa com várias dúvidas. Meu Deus, medico ou não medico? E, embora isso aí tenha que ser feito com o médico, mas são dúvidas ali. Medico ou não medico? Estou fazendo certo? Dei um castigo de uma semana sem celular. Briguei com ele, mas depois eu voltei atrás, não sei o quê. São muitas dúvidas, conflitos, situações repetitivas que os pais estão passando, que a gente simplesmente vai orientar, tanto pela minha experiência como TDAH, a experiência de centenas de alunos que nós temos, a experiência também da nossa responsável técnica, a psicóloga Monique Tostes também que está com a gente. E como é que funciona? A gente tem o curso gravado em módulos, né, que os pais vão assistir quando puderem, tiver o tempo livre. A gente tem mais de 75 horas de vídeos gravados, tá? Então você vai assistindo ali, vai seguindo o seu ritmo, né? E nós temos mentorias semanais. Então, alguns dias da semana a gente se reúne, os pais entram ao vivo com a gente ouve os pais comentando, e a gente, beleza, tá passando por isso e tal, e a gente sugere próximos passos. Às vezes os pais chegam aqui para conversar com a gente com tanta dificuldade, com uma situação assim devastada em casa, a mulher tá quase esperando o marido, porque eles não se entendem. Já, assim, teve uma mãe que até confessou que, assim, ela achou que tinha... Acreditou, porque eu não acreditei, mas ela disse que ela achou que perdeu o amor pelo próprio filho, de tanto desgaste que era. Ela não queria nem mais falar com ele. E a gente conseguiu, primeiro você vai fazer isso daqui. Semana que vem a gente conversa. Próxima semana, beleza, vamos ajustar e agora tenta fazer isso daqui. Então a gente foi direcionando e arrumando coisas na rotina e na vida dessa família com essa criança TDAH, que em 2, 3 meses os pais estavam completamente transformados. Poxa, super agradecidos pelo programa. Esses pais dão depoimentos pra gente. Se você acessar o site meutdh.com.br, você vai ver esses depoimentos aí. Tá? São dezenas de depoimentos. Então são pais que tiveram as vidas realmente transformadas e deram esses depoimentos pra gente. Então, o que acontece? É justamente isso. É um direcionamento, porque os pais... Não substitui o tratamento, tá? Então os pais fazem o seu tratamento. Agora é o seguinte, o tratamento, o que é o tratamento? Leva o filho no neurologista, leva o filho no psicólogo, mas cadê o pai nisso daí? E na hora que, por exemplo, a consulta é segunda-feira, e na terça-feira, quando tem um conflito, a quem a pessoa recorre? O que acontece? Entende? E quando você tem essa comunidade, você tem um programa te auxiliando quase que em tempo real, você pode chegar na comunidade e falar assim, gente, aconteceu isso, 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 e tanto as pessoas que estão ali dentro, os profissionais e as outras mães que já estão há mais tempo no programa, vão te ajudar ali e te dar um suporte. Então é isso, é tipo assim, os filhos têm tratamento, e os pais, quem vai cuidar, quem vai orientar, quem vai guiar? É nessa lacuna que entra o programa Meu TDAH, que tem salvado vidas e famílias aí. Muito importante. Agora vamos só responder as perguntas e me fala aqui, a Ritalina, ela tá ultrapassada? Fizeram uma pergunta aqui. Ritalina está ultrapassada. A Denise também fez uma pergunta muito importante aqui com relação ao medicamento. Ela falou de um medicamento que é tomado para as pessoas que têm epilepsia. Se tem alguma relação, deixa eu ler aqui qual que é o medicamento que a Denise colocou. Denise, se você estiver me ouvindo, coloca a sua pergunta de novo para o Yuri responder. Aí, então, a Ritalina tá ou não ultrapassada? Não existe isso de ultrapassada. É um medicamento bastante antigo, acho que tem pelo menos 50 anos. E é um medicamento que ele vem dando resultado àquilo que ele se propõe, né? Que é ajudar a regular quimicamente a mente de pessoas que têm um transtorno devidamente diagnosticadas, né? Ele tem uma efetividade, inclusive está descrito em bula, de mais aproximadamente 70% dos casos. Então, 70% dos casos é bom, causa efeitos positivos, a criança melhora, o adolescente, o adulto tem o seu desempenho melhorado. E em 30% dos casos, não. E nesses 30% dos casos, que geralmente o médico faz, o psiquiatra ou o neurologista, experimenta horários diferentes, dosagens diferentes, não ajustou? Experimenta outros medicamentos, outras químicas diferentes. No Brasil, nós temos duas principais chamadas primeira linha,
que é o metilfenidato, que a Ritaline conserta, e o lisdexanfetamina, que é o Venvance. Mas assim, nos Estados Unidos tem 20 ou mais, né? Parece que o Aderal, que ainda veio para o Brasil, é o mais efetivo por lá. É um medicamento relativamente novo. Então, essa é considerada a primeira linha. Existem outros medicamentos também de segunda linha. O que é segunda linha? É pior? Não. Não foi feito para o TDAH, mas tem mostrado resultados positivos, né? Uhum. Tem a fluoxetina, tem a venlafaxina, tem outros que ajudam também, né? Para a questão da impulsividade também, existem outras impulsividade do... esse aí da epilepsia que falou, que acho que é Depaquene, né? Depaquene. A Denise disse que uma criança tomava carbamazepina, que é para controlar isso, a crise de epilepsia. Isso, Stavigile também aí, um que é recente, ainda não está no Brasil, mas é recente. Então, assim, existem várias químicas que auxiliam nessa questão. E aí, alguns pais perguntam, existe outra maneira de você lidar e tratar o TDAH? Eu digo que sim, né? Eu acredito que o medicamento ele é a porta de entrada para você ter uma mudança de panorama de vida, ou seja, ter facilidades que antes você não tinha, é a introdução do medicamento. Agora existe, por exemplo, uma coisa que eu experimentei, que é a aromaterapia, que funcionou para mim bastante, me ajudou tipo 60%, 70% do risperidona também, exatamente. O pessoal Guilherme pulando aqui falando. Me ajudou na questão de manter mais calmo, de melhorar a questão do foco, me ajudou muito. Existem também, por exemplo, suplementos. Falam do ômega 3, eu experimentei o ômega 3, não senti nada, tá? Mas pode ser que comigo o meu organismo não se adaptou. Agora, por exemplo, vitamina B12, complexo B como um todo, né? Então a vitamina B como um todo, ela é muito boa para o cérebro, para o funcionamento cerebral. Então eu vou tomar 1 quilo de vitamina B por dia e vai resolver. Não, gente. O TDAH é uma questão de neurotransmissores, é uma questão de neuroquímica. Se você tomar vitamina B, o complexo B, você vai ter uma melhor performance das suas conexões como um todo. A sua mente, né? Não é só a mente, mas principalmente a mente vai ser positivamente afetada. Agora, isso vai substituir qualquer coisa nesse sentido? Né? O que eu digo é uma série de coisas. É a maneira como você trata e conduz os seus filhos, é a maneira como você, com o medicamento correto, o tratamento, por exemplo, por que o psicólogo é importante semanalmente? Porque ele vai lidar com questões que o TDAH ele vem enfrentando todas as semanas. Estudo, engajamento, socialização, briga com os pais. O psicólogo ele vai fazer, ele vai conduzir a criança ou adulto, né, num processo de autoconhecimento, melhora cognitiva, emocional e por aí vai. Além dos outros profissionais também, psicopedagogo, na infância, né? Então, assim, os remédios são importantes, sim. Existem tratamentos alternativos, sim. Mas eu acho que eles mais se complementam. E tudo é testar. O que eu falo assim na minha mentoria semanal, o que é isso aqui? Na dúvida, testa. Entendeu? Então, vai testando aí. Meditação, exercício físico. Sim, mindfulness, exercício físico, né? Melhora a produção dos neurotransmissores, né? Solta a endorfina, melhora a dopamina também, que é a sensação de prazer naturalmente produz a dopamina, que já está em falta. Então, quando você faz um exercício físico, por exemplo, no início da tarde, aquela sensação de euforia, de suor, de corpo são, né, corpo regenerado ali, treinei e tal, ele perdura por várias horas. Então, aquilo facilita um estudo, uma concentração numa leitura, tudo facilita. E aquelas mas não se complementam, né? E aqueles médicos fitoterápicos dão aquelas bolinhas. Que negócio adianta alguma coisa, será? Falando homeopatia? Homeopata. Não, então, é o seguinte, é um pouco difícil, porque eu já experimentei homeopatia para me ajudar na questão do TDAH e não tive nenhuma diferença, tá? Outras pessoas também me dão esse mesmo resultado, homeopatia, como estão falando aqui. Existem pessoas que sim, podem ter algum tipo de experiência positiva. Mas assim, de tudo que eu já vi de estudo e médicos que falam para mim, médicos que até passaram pelo programa Meu TDAH,
fala assim, olha, não tem estudo científico conclusivo. Então não é uma coisa assim, ó, sólida, comprovada. Mas o que eu falo, gente, não estou aqui para dizer nem sim, não. Eu acho que você deve primeiro seguir orientação médica, não vai se automedicar por aí jamais, tá? E confie no seu médico e testa. Testa. O que eu falo é o seguinte, por exemplo, eu precisei passar por 5 psicólogos, eu estou na sexta. Precisei passar por 5. Florais é a mesma coisa, tá? Não tem. Pode dar certo, pode não dar. Aromaterapia também, para mim, ajudou, mas nunca provei florais. Tem que testar. Com supervisão médica. Então, assim, eu precisei passar por 5 terapeutas para chegar na sexta, que é a atual, que eu comecei aos 30. E também precisei passar por alguns médicos, né? Por esses psicólogos. Comecei com Ritalina, fui para o Concerta, deu certo, mas depois tinha muito efeito colateral, voltei para Ritalina. Ou seja, agora que eu cheguei numa configuração de MDR, essa psicóloga que me entende muito bem, que a gente se conecta muito bem, e a Ritalina, que hoje é o que eu estou tomando a Ritalina, essa combinação, junto também com a aromaterapia, que está em falta, que acabou minha fragrância, esperar chegar do correio, foi que fosse assim, puxa vida, agora deu certo. Agora é a combinação ideal para o Yuri. Então, para o filho ou filha do fulano ou fulana que está aqui, é o quê? Atividade física, colocar no futebol, no judô, uma bicicleta, sei lá, mais uma Ritalina, mais o doutor fulano, deu uma combinação bacana, digamos. Natação. Então, assim, cada um vai ter... Você não pode desistir da primeira vez. Eu acabei de começar um tratamento, ai meu Deus, eu vou desistir agora porque não deu certo na primeira ou na segunda tentativa. Então, entenda que, para mim, precisei passar por várias tentativas para o negócio andar, né? Funcionar. Então, isso pode estar em vias de acontecer com vocês, ou seja, não desistam do tratamento. Então, Yuri, a gente está chegando ao final, né? Eu queria que você deixasse aí uma mensagem. Depois a gente pode abordar um tema específico dentro da TDAH para a gente falar de novo, né? A lei, a gente já sabe que ainda não tem lei específica, tem lei tramitando, projeto de lei, mas as pessoas que têm TDAH, elas podem procurar os seus direitos através da Constituição Federal e da analogia, né? Da jurisprudência, dos entendimentos dos magistrados, sempre considerando ali aquele laudo médico do profissional, que é quem vai, de fato, indicar o tratamento, o medicamento, mas na justiça você pode garantir o seu direito, principalmente na questão da educação, né? Educação, ela tem que ser para todas, ela tem que ser inclusiva para aquelas pessoas que precisam, inclusive existe a nota técnica 04, que obriga as escolas a fornecerem todo o aparato necessário para aquela criança que tem ou TDAH, tem uma deficiência, tem o autismo. Isso daí, as pessoas têm que ter essa ciência de que, mesmo não existindo a lei ainda, porque está tramitando e está demorando, elas não vão ficar sem resguardar os seus direitos. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, como uma pessoa que tem TDAH, que tem uma mentoria, da sua experiência e o que elas têm que fazer a partir de um diagnóstico. Bom, vamos lá. Eu quero deixar uma mensagem de esperança. Muitos aqui que estão me ouvindo são pais de alguém que tem o transtorno ou suspeita do transtorno. O que eu quero dizer é que sim, o TDAH pode dar certo, tá? Então, o TDAH não é uma sentença, o TDAH não é burrice, nada disso. Pelo contrário, muitos especialistas defendem que são pessoas que têm um pezinho aí numa alta habilidade, que são pessoas bastante espertas, inteligentes, que são vivas, que usam a sua criatividade fora da caixa para poder criar coisas legais, para poder se superar em outras áreas que não seja, sei lá, acadêmico, coisas que não sejam tão interessantes. Então eu digo para vocês, você é adulto ou mãe de alguém com TDAH, busque a felicidade do filho, primeiro, no ambiente onde ele está. Se a escola não for acolhedora, ok, você pode lutar pelos seus direitos. Agora, se você vê que é muito difícil, que o seu filho está sofrendo, poxa, troca de escola, procura, claro, os direitos, mas assim, às vezes a escola do bairro do lado é muito mais acolhedora, seu filho vai ser mais feliz, então vai logo para lá, sabe? Não posterga um possível sofrimento. Você é adulto com TDAH, busca tratamento, terapia semanal, não é mensal, quinzenal, semanal de preferência, tá?
Os medicamentos ajudam muito. Experimentem essas alternativas aí que eu falei, que você encontra em farmácia, né, vitamina B, ômega 3. Experimenta, que pode te ajudar de alguma forma. Atividade física. Então você tem que se cuidar, tá? Quem tem um transtorno é possível ser feliz, é possível dar certo, é possível se superar, é possível ser o que quiser, ir aonde quiser. Né? Eu tenho muito orgulho de ver amigos e conhecidos de estrada que eu conheci a partir do canal, que estavam ali lutando para entrar na faculdade, entrou e se formou. Ou então já estava cursando, sei lá, medicina, aos trancos e barrancos, é um curso difícil, né? Muito. Se formou como médico, TDAH médica, TDAH, enfim, tem inúmeros casos de sucesso de pessoas que conseguem chegar lá. Eu mesmo demorei 4 anos para entrar na Universidade de Brasília, não desisti, na garra, faca nos dentes. E mais 8 para formar, 12 anos entre vestibular e o diploma. 12. Mas não desisti. Hoje eu sou formado em administração pela Universidade de Brasília. E é difícil. E é difícil, exatamente, dificílimo. Foi mais fácil entrar do que sair. Reprovei lá na banca, enfim. Eu conto minha história no YouTube, tá? Tem lá a minha história todinha. E no Instagram também tem lá a minha história. Então, assim, me superei, cara. Me superei e consegui chegar até aqui para poder contar esses exemplos, né? Graças a Deus eu tenho memórias ricas da minha infância, a partir dos 4 anos, então eu conto muitas histórias, eu conto muitas coisas que eu sinto, que eu passei ali na creche, no primeiro ano, segundo, terceiro, e aí eu vou falando para vocês. E a mensagem é essa, é de esperança mesmo, tá? Que os filhos de vocês podem dar certo, você adulto pode dar certo, busque seus direitos, não se esconda, tenha orgulho de ser quem você teve uma história para chegar até aqui, você é um sobrevivente. Se você é adulto TDAH e formado, meu amigo, eu sei a barra que você enfrentou. Então se orgulhe, cara, peito aberto, queixo elevado, autoestima e abraça o mundo que você pode ser plenamente feliz. Seja autêntico, seja você sempre, tá bom? E é isso aí. Maravilhoso, querido. Obrigada, viu? Você pode ter certeza que foi assim, totalmente esclarecedor. E muita gente amanhã tá indo pro neurologista porque tem TDAH, com certeza. Tá? Isso aí. Um beijo, muito obrigada, viu? Um beijo. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Até mais. Até mais.